continuidade, amados irmãos, ao estudo expositivo do livro de Romanos. Hoje vamos para o capítulo 4, versículo de 13 a 25. Vamos, segundo a vontade de Deus, concluirmos hoje o capítulo 4 do livro de Romanos. Amém? Romanos, capítulo 4, versículo de 13 a 25. Assim está escrito na palavra de Deus, que é viva, eficaz e permanece para sempre. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou por sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele do qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isto lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém? Santíssimo Deus e Pai, Senhor, rogamos, Senhor, nesta manhã, que o Senhor nos conduza a entender a Tua palavra, Senhor. O Senhor nos leve, Senhor, através do Santo Espírito, a aplicar essa palavra, Senhor, que entendemos em nossas vidas, que possamos ser aqui, enquanto estamos na terra, enquanto estivermos na plateia, glorificar o Teu nome. Graças no nome de Cristo. Amém. Irmãos, todo crente sabe da promessa de Abraão. A promessa foi feita em Gênesis, que ele seria bendito todas as nações, em nome de Abraão. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 17, para entendermos melhor, depois a gente volta para Romanos. Gênesis capítulo 17. A partir do versículo 4. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e tua descendência depois de ti. No capítulo 22 de Gênesis,
versículo 17 e 18, continua a promessa de Deus a Abraão: que deveras te abençoei, que grandissimamente multipliquei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Esta foi a promessa que Deus deu a Abraão, para que todas as nações fossem benditas por causa do crente Abraão. E esta promessa, não foi feita pela lei. A lei não prometeu. A promessa é antes da lei, 430 anos antes da lei. Então Deus prometeu antes da circuncisão a Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas em nome do crente, do crente Abraão. Meus irmãos, vejamos bem, nós vimos, e até eu frisei com mais ênfase em Gênesis, descendência. Não diz descendências, diz descendência. Nós somos descendentes de Abraão por parte de quem? Por parte de quem é a nossa descendência? Gente, a promessa é que de Davi sairia o Salvador. A promessa, a salvação vem dos judeus. Mas não é só para os judeus. Nós temos que ser descendentes de Abraão para sermos salvos. Agora, como é que eu posso ser descendente se eu não sou família, se eu não sou consanguíneo? Vamos dar uma olhada em Gálatas capítulo 4, capítulo 3, perdão. Vamos ler 7 a 9, depois do 16. Gálatas capítulo 3, versículo de 7 a 9, e depois o versículo 16. Amém? Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falou de muitos, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Nós somos descendentes de Abraão pela fé em Cristo. A nossa descendência é espiritual através da fé. A fé que temos em quem? Em Jesus Cristo. Portanto, nós somos benditos com o crente Abraão, porque cremos em Cristo. Nos tornamos participantes da promessa. Alguma dúvida? Somos benditos na descendência de Cristo. Amém? Versículo 15 de Romanos 4. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, não há transgressão. Nós temos aqui o irmão Raul, que além de ser oficial de justiça, também é bacharel em direito, correto, irmão? E o irmão conhece muito mais lei do que a gente. Se não tem lei, tem transgressão? Não. Como é que eu posso imputar a culpa em alguém se não tem a culpa? Não existe a penalidade dessa culpa. A lei judaica mostra com clareza assim, daqueles cristais refinados, que nenhum homem consegue se justificar pelas obras da lei. É justamente o
contrário, a lei mostra que você é vendido sobre o pecado. Os judeus se enalteciam de conhecer a lei. Os judeus se engrandeciam. A lei foi nos dada. Bateu no peito. Vocês são desprezados, gentios. Foi justamente a lei que apresentou a iniquidade do povo judaico. Quando Deus lá escreveu a lei, mostrou toda a transgressão do povo. E a lei trouxe o conhecimento do pecado. Vá um pouco para frente, Romanos capítulo 7, versículo 7. É através da lei que nós temos conhecimento do pecado. Versículo capítulo 7, versículo 7 nos diz: que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum, responde Paulo. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Ora, se eu não sei o que é cobiçar, eu posso até estar cobiçando, mas eu não poderia ser punido por não saber a existência dela. Porque a lei natural de Deus existe desde o princípio. As regras morais de Deus existem. Mas a lei judaica é diferente. E essa lei, em vez de trazer bênção, o que é que a lei traz? Que a lei traz? Ira, oi, irmão. Porque a lei opera a ira. Mas traz mais o quê? O que é que a lei traz mais? Maldição. Irmão, preste atenção. Por que a lei não funciona? Porque a lei já nasceu enferma na carne. Romanos 8, 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. A lei já estava enferma. Porque a carne, eu acho interessante as pessoas que conversava com um cidadão esses dias, sem santificação ninguém, sem santidade ninguém vê o reino de Deus. É bíblico. É bíblico. Mas só que eles não olham um versículo acima que diz em santificação do Espírito. Quem santificou foi o Espírito. Irmãos, qualquer um de vocês aqui, eu desafio vocês a serem santos por vocês mesmos, sem ter um pecado sequer. Só Cristo, gente. E eu não posso querer assumir a posição de Cristo. O único sem pecado foi Cristo. Nossos pecados não são mais imputados em nossa conta, mas nós continuamos sendo pecadores. E a minha santidade, minha separação foi feita pelo Espírito Santo. Por isso que eu sou santo, porque o Espírito Santo me santificou. E não é santo como o pessoal diz, que não faz, que não peca. É santo porque é separado. E a lei, meus irmãos, era tão severa que se você cumprisse 99% da lei e 1% não cumprisse, era culpado de toda a lei. Olha como era severa. Digamos que você caísse numa pequena falha da lei, você era culpado por toda a lei. Aí é onde entra a história da dispensação da graça, onde o sistema daí, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, criou os pecados capitais, os pecados que têm maior ou menor grau de penalidade. A lei, todos os itens eram do mesmo tamanho, era culpado de um e culpado em todos. Se você não mata, não rouba, não adultera, mas peca, você é culpado de quê? De tudo. Porque, como diz em Romanos capítulo 2, um réu não pode julgar outro réu. Eu não posso julgar o pecado do irmão. O crente pode julgar a doutrina, viu? Conhecimento.
através com a reta justiça da palavra de Deus. Mas o crente não tem poder para ajudar. Rapaz, tu é um pecador, se você é também. Só ver capítulo 2 de João, você vai entender bem direitinho. Quem és tu que julgas os outros? Mas no sentido do pecado. Então, a lei é sinônimo de maldição. Por favor, Gálatas capítulo 3. Versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, se o cidadão era um bom judeu e cumpria 99% da lei, que não cumpriria jamais, e falhasse um, ele era culpado de toda a lei. Se você não comete os pecados ditos capitais e comete outros, você é culpado de todo o pecado. Então não há diferença. Pecado é pecado, e maldito aquele que está debaixo da lei. Glória a Deus que nós não estamos mais debaixo da lei. O gentil nunca esteve. Hoje nós estamos na dispensação da graça, que é favor imerecido. Amém? Então a lei opera o quê? A ira e a maldição. O homem que quer se justificar jamais será justificado, porque quem nos justifica é Cristo. Amém? Versículo 16 e 17 de Romanos capítulo 4. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que são como se já fossem. A irmã Carla não está aqui, mas ela é professora e conhece. Portanto, ele está estudando, Lívia. Portanto, é um operador argumentativo e nos remete, nos retorna aos versículos 13, 14 e 15. Ele explicou que a promessa era feita pela promessa, não pela lei, que era pela fé, que a lei era quem condenava. Ele diz: portanto, remetendo-se, pela fé. Ele confirma que é pela fé, e segundo a graça, não segundo a lei, não segundo as obras, mas segundo a graça. Nós vemos que Abraão recebeu esta promessa unicamente pela fé. Esta é a única maneira, meus irmãos, de nós, crentes, recebermos a filiação, através da fé. Não tem como nós nos colocarmos como filhos sem fé. Nós recebemos a adoção de filhos. E esta adoção é a ação do Espírito Santo que nos capacita a entender o quanto nós somos pecadores e o quanto estamos afastados de Deus, mesmo aparentando estarmos próximos. Gente, a primeira revelação que tu tens a respeito de ti mesmo é que tu és um maldito pecador que merece o inferno. Aí você atenta para pedir socorro. Isso é o Espírito Santo que te capacita a entender. Isso é o Espírito Santo que age e te convence. Porque, meu irmão, você se achar merecedor do inferno, tem que ser muito Espírito Santo dentro, derramar. Porque nós que nos achamos, ninguém se acha ruim, né? Mas quando você tem o Espírito Santo, você vai ver.
que é desse jeito, que nós não merecemos, que é um favor imerecido. Em Gálatas capítulo 3, se for ver esses capítulos Romanos e Gálatas tem muito a ver, o versículo 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Irmãos, antes da promessa, antes de Cristo, nós estávamos afastados, separados de Deus, longe da promessa. Preste atenção como a Bíblia vai se encaixando. É um quebra-cabeça. A promessa foi feita a Abraão 430 anos antes da lei. Teve a promessa, teve a lei, teve Cristo. Para quê? Para ter descendentes de Abraão. Aí você vai perguntar aí quem antigamente que não conhecia a lei nem conhecia Cristo, e aí era salvo? Não, porque servia a outros deuses. Mas se eles crescem que o Messias viria, que o Messias ia morrer, ressuscitar e salvar, eles seriam salvos. Como também os hebreus, o povo judeu, eles só eram salvos se crescem dessa forma, viu? Eles não eram salvos pela lei, eles eram salvos porque criam que o Messias viria, morreria, ressuscitaria e os salvaria. O Messias está de Gênesis a Apocalipse. Nós temos uma bênção maior. Por quê? Nós temos o Novo Testamento. Nós temos já o ministério de Cristo, os apóstolos, as epístolas. Nós somos muito mais abençoados. Os judeus se gloriavam que eram abençoados, né? Abençoados somos nós, irmãos, que temos a Bíblia completa, temos o cânon completo. Então, nos separar, por favor, Efésios capítulo 2. Versículo 12 e 13. Vamos ler 11 a 13, é melhor. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, chamados inconcisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estaveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Irmãos, não tem condição de você ser salvo se não for por Cristo. Em nenhum outro nome há salvação. Só Cristo. De judeu, de gentio. Existia pessoas que não eram judeus, que eles chamam o prosélito, que cria na lei judaica. E existia pessoas que criam na Bíblia, antes de existir a divisão entre gentios e judeus. Existir na divisão. Hoje não tem mais gentio nem judeu, ambos como um só povo. O povo de Deus chama-se o quê? Como se chama o povo de Deus? Crentes. Filhos. Agora os crentes, filhos de Deus, vão tentar obedecer a forma de doutrina que receberam. E a doutrina da Bíblia não é nome, é função. Nós somos batistas por função, não por nome. Nosso B é B minúsculo, viu? Batizar. Nós somos mergulhadores, batizadores. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordem dada por Cristo à sua igreja. Amém? Continuando em Romanos capítulo 15, capítulo 4, versículo, 18 a 17. 17 e
16 e 17. É a segunda parte do versículo 17, que diz que Deus chama as coisas que são como se não foram. Isso quer dizer o quê, meu? Preste atenção. Deus disse a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Quantos filhos Abraão tinha naquele tempo? Um filho, mas era da escrava. Não era da promessa. O filho da promessa é Isaac. Mas como é que ele ia ter um filho que pela herança era uma briga naquele tempo? Um homem milionário deixar, para que iria deixar a sua fortuna? Um homem com 100 anos de idade? Vejamos bem, depois a gente vai. Deixa eu ver essa cena para o próximo capítulo. Agora, Deus prometeu. É estranho, né? Como é que eu vou ser pai de tantas nações se eu não tenho nem sequer filho, eu já estando com 100 anos de idade? Deus é atemporal. Quando a gente diz que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo, quando foi a fundação do mundo para Deus? Deus fundou quando ele, desde o princípio. Deus está assim, Deus sabe, é a coisa mais besta que pode ter no mundo. Deus sabe, claro que Deus sabe. Deus sabe todos os passos, antes, durante e depois da gente. Porque ele transita no tempo. Nós temos hoje, ontem e amanhã. Deus não tem tempo. Deus é atemporal. O que acontece? Um dia para Deus é como 1000 anos. E um ano como... Não, um dia como 1000 anos. Ou seja, irmão, não tem como definir as coisas. As coisas que são para Deus, hoje, já são há 200 mil anos. Ou não são. Ele criou agora, mas eu criei, pronto, eu criei. Porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Então nada que possa existir foi por acaso. Não existe acaso. Tudo. Mas Deus criou o mal, não a forma do mal, essas pessoas. Mas o inimigo foi criado por quem? Deus criou ele caiu, mas foi Deus, tudo foi criado por ele. Essa forma do mal foi porque alguém quis ser Deus. Alguém quis ocupar o lugar de Deus. Alguém quis se colocar como Deus. É o grande problema da humanidade. Querer ser mais do que Deus. Querer saber igual a Deus. Então Deus é atemporal. E Deus prometeu a Abraão que seria Abrão, depois Abraão, que ele seria pai de muitas nações. E Deus não mente. É impossível Deus mentir. Então Abraão creu através da fé. Que a fé é a prova das coisas que não vemos. É uma coisa que você não vê e crê. Porque se eu estou vendo e crendo, é fé. Eu estou vendo a hora. Eu estou crendo que é 10 horas. Estou vendo a hora, então estou crendo na hora. Se eu ver, não é fé. E nós cremos. Foi que Cristo disse a Tomé: bem-aventurados os que creem sem ver. Nós somos bem-aventurados. Vamos até Hebreus capítulo 11. De 1 a 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Gente, é pela fé. Eu tenho que crer. Crer na palavra de Deus de forma incontestável. Eu não posso. A Bíblia diz. Tem gente que diz que crê em parte da Bíblia. Pode. Ou eu creio em toda a Bíblia, ou eu creio. Gente, há diversas doutrinas antibíblicas.
e você sempre vai buscar que ela vai ter uma aparente biblicidade. O que é isso? A aparência está usando a Bíblia. Pega versículos isolados. Lembre-se, quando Eva foi tentada, Satanás usou a palavra de Deus. Quando Cristo foi tentado, Satanás usou a palavra de Deus. Não se engane. A Bíblia é a regra de fé. Tem que estar toda em conjunto, não isoladamente. Então, foi crido, vimos, não vimos e cremos. Os sinais, prodígios e milagres são para os infiéis, incrédulos. E o crente é crente. O crente não precisa de sinais, o crente crê sem ver. Amém? Versículo 18 a 20 de Romanos 4. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Irmãos, será que Abraão assim creu de primeira assim? Será que Abraão, assim que Deus disse, você vai ser, ele acreditou? Nem questionou, nem pensou assim, como vai ser isso? Será que quando ele creu, não, peraí, eu sou um jovem de 100 anos de idade, eu não estou tranquilo aqui para ser pai. Qual foi a reação de Abraão? Como será que Abraão teve a ouvir Deus falando? Vamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 17. Você vai me dizer se isso há uma dúvida ou não, certo? Gênesis 17, 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: há um homem de 100 anos, há de nascer um filho? Interrogação. E dará à luz Sara na idade de 90 anos? Ele duvidou, sim ou não? Ou ele achou que dava tudo bem? Duvidou, ele deu suspense, né? Ele foi homem. Gente, preste atenção, a promessa de Deus não quer dizer nada contigo não. Quando Deus promete, ele cumpre. Agora, ele, Abraão, indagou, hesitou, mas depois creu. Não, se Deus prometeu, é porque é capaz de cumprir. Ora, se ele prometeu, é capaz, não duvidou. Porque no versículo 21 a gente vai ver, porque estava certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para fazer. Ele disse, não, de mim eu não vou. Esse foi um homem. Ele não disse Deus, ele disse um homem. Ele duvidou dele mesmo. Como é? Ele duvidou de Deus? Não, duvidou. Mas que um homem com 100 anos vai ser pai? E uma mulher com 90 anos ser mãe? Ele tirou. Eu não tenho condição de fazer. Eu não vou ser pai. Sara não vai ser mãe. Se depender de nós. Estão entendendo? Ele creu em Deus e não creu nele. Estão entendendo? Ele recebeu a palavra de Deus, duvidou dele. Dele já está aposentado, digamos assim. A promessa que ele creu, ele hesitou, mas a fé o fortificou. Ora, a gente vai ver no versículo 21, a continuação, que de 21 a 22, vamos para continuar nos versículos. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. E assim isso lhe foi também imputado como
justiça. Ele disse, ele deu glória a Deus. Olha, eu não sou capaz. Glória a Deus, porque o Senhor é capaz. Porque para Deus nada é impossível. Se hoje, irmãos, um de nós com 100 anos de idade, uma mulher com 90 anos, dissesse vai ter um filho, nós acreditaríamos? Mas ele não acreditou nele, mas glorificou a Deus. Como? Sabendo que aquele que para tudo é possível, ele diz, eu sei que eu não vou conseguir, mas Deus, que o prometeu, era capaz, poderoso para fazer. E isto é o exemplo da nossa salvação. A nós é impossível, mas para Deus tudo é possível. Por isso que eu sempre digo, o salvo, o primeiro passo é negar-se a si mesmo. Foi o que Abraão negou a si mesmo. Eu não sou capaz, um homem com 100 anos, jamais. Mas Deus, tudo é possível. Esta é a hesitação natural do ser humano. Duvidar dele, crer em Deus, amém? Duvide sempre de você e crê em Deus. Irmãos, a atitude de Abraão mostrou que Deus havia lhe dado entendimento suficiente. Deus deu entendimento suficiente para entender que o homem em si mesmo não tem força nem esperança. Isso tem que ser através do entendimento. Por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Abraão entendeu suficientemente que ele era incapaz, mas Deus era capaz, e Deus é quem iria agir nele para que ele fosse capaz de realizar a vontade de Deus. E isso deve ser, irmão, a máxima dos crentes: entender que é um incapaz, entender que é um inútil, entender que é um ser rastejante, extraviado, que nossa capacidade vem de Deus. Ele quem Deus capacita a quem ele escolhe. Não há incapacitado para o trabalho de Deus, se Deus assim o quiser capacitá-lo. Nunca diga eu não posso. Se Deus quiser, você pode. Então, Abraão entendeu isso, e Abraão aproveitou em si o que? A boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, porque ele foi renovado do entendimento. Por favor, Romanos capítulo 12, versículo 2 apenas. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Abraão entendeu que ele era incapaz, que já estava envelhecido, que Sara já estava com o ventre amortecido, mas que Deus era capaz de fazer o que ele tinha prometido. Irmãos, qual é a promessa de Deus para os crentes na atual dispensação? Vida eterna. Esta é a nossa promessa. Qual foi a promessa a Abraão? A descendência bendita, todas as nações benditas em nome do crente Abraão, através da descendência de Cristo. Qual é a nossa promessa? Vida eterna. O homem é capaz de fazê-la? Não. Só Deus, através de Cristo. Amém? Continuando em Romanos capítulo 4, versículo 23. E só entendendo, esta fé de Abraão, essa segurança em Cristo, em Deus, foi imputado por justiça. Versículos de 23 a 24. Ora,
não só por causa dele está escrito que fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. A justiça de Deus é tomada em conta a todos os que creem. Não só a Abraão, não só aos judeus, mas todo aquele que crê. O apóstolo explica que, nesses dois versículos, que a justiça será creditada, imputada no lado positivo da conta. Crédito, débito, nos será creditado a todos que creem única e exclusivamente na obra de Cristo. Evangelho de João, capítulo 26, 29, diz: qual é a obra de Deus? Cristo responde: que creais naquele que Ele enviou. Qual é a obra aqui? Todos aqueles que creem no nome daquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus Cristo. Esta é a condição, crer segundo as Escrituras. Paulo nos remete de forma espiritual, agindo espiritualmente através do Espírito Santo, sendo divinamente inspirado. No capítulo 15 de 1 Coríntios, ele nos mostra o que é o Evangelho. Este é o exemplo mais claro do Evangelho. Também vos notifico, irmãos, capítulo 15, de 1 a 3, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, o qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se me tiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. O 3 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Este é o Evangelho, este é que nós temos que crer. A fé dos crentes é: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E esta fé, ela é, de certa forma, externada, demonstrada da seguinte maneira, está em Romanos, capítulo 10. A forma de externar, de mostrar a fé. 10 a partir do 8 a 11. Cremos, confessamos e não seremos confundidos. Versículo 8 diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça de Deus, aí com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, como eu posso desmentir a Bíblia? Desmentir a Bíblia. Como é que eu posso dizer que a Bíblia está errada? Eu estou confundido, eu não sei quem é meu pai. Ora, se eu creio, se eu sei que Cristo morreu na cruz para me salvar, se eu confesso publicamente isso, por que eu vou estar confundido? Vou ter dúvida de quem é meu pai. Quem crê não será jamais confundido. Amém? Versículo 25 de Romanos 4. O qual, quem? Cristo, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Meus irmãos, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ora, meus irmãos, ou
você prega e vive a Bíblia, ou você vai para o mundo. Porque não dá para dizer que Cristo não fez a obra dele. Não dá para dizer que eu vou pagar novamente por meus pecados, porque Cristo já pagou. Aquele que não tem pecado se fez pecado por nós. E ele morreu para nos justificar. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é a causa da salvação do crente. Pois através da obediência, lá atrás, da desobediência, de Adão, entrou a morte. E pelo ato de justiça feito por Cristo, recebemos a justificação. Romanos 5, 12 e 18. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Meus queridos e muito amados irmãos, este ato, a salvação é um ato. Cristo só pagou uma vez pelos meus pecados, irmãos. Vocês acham que Cristo é criança? Vocês acham que ele estava pagando? Paguei não, paguei para o irmão Raul não, paguei para o irmão João. Pagou. Por favor, 1 Pedro. Capítulo 3, versículo 18. Amém? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Irmãos, preste atenção no que a Bíblia nos diz. Cristo padeceu uma vez. Se assim for, se eu perdesse a salvação, se meus pecados fossem ser cobrados novamente, não era necessário Cristo ter morrido. Você nunca ia ser salvo. Seria necessário que Cristo padecesse várias e várias e várias vezes, como está lá em Hebreus, capítulo 9. Versículo 26. Vamos entrar no 25 e 26 para entender o legal. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como um sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, é necessário que fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, Cristo se ofereceu uma vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para salvação. Meus queridos e muitíssimos amados irmãos, o crente remido, o crente salvo eternamente por Cristo, teve seus pecados lavados com o sangue de Cristo. E esse sangue nos purificou eternamente. Há sempre a inquisição do inimigo. Quer dizer que eu posso fazer o que quiser. Ontem, no culto de uma pessoa, teve umas perguntas tipo essa. Pode isso, pode aquilo? Pode. Agora glorifica a Deus? Não. Eu fui resgatado para honrar e glorificar o meu Pai, amém? Então, que como diz, fomos comprados por um bom preço, glorificar pois a Deus na carne e no Espírito, amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, Deus nos proteja, nos capacite para crermos e vivermos a sua santa e perfeita palavra, amém?